paz a todos, vocês que têm me acompanhado nessa reflexão sempre que eu trago aqui sobre as mulheres da Bíblia. E hoje a nossa reflexão vai para um conselho de uma mãe. Você, se tiver alguma Bíblia perto, depois você vai pegar a Bíblia, não sei onde você está nesse momento, mas o conselho desta mãe está no livro de Provérbios, no capítulo 31, do 1 ao 9. É o conselho de uma mãe. No período do Antigo Testamento, em Israel, o papel do pai na educação do filho era de grande importância. E a função da mãe era apoiar e ajudar. Porque a gente lê em Provérbios 1:8, que está escrito: filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Então, o pai aconselhava e a mãe apoiava. Mas eu entendo que o rei Lemuel, ele não tinha pai aqui nesse momento. Eu acho que o pai havia falecido. Então a mãe se achou na responsabilidade de fazer o papel do pai, porque a gente sabe que é assim, né? Tem filhos criados pela mãe e a mãe faz os dois papéis. E essa mãe aqui não foi diferente. Ela veio na educação do seu filho, orientando, aconselhando, e porque ela viu que o filho dela estava numa posição social muito importante, ele era um rei. Então o futuro da nação dependia do bom desempenho desse filho. Ela sabia disso e ela veio com conselhos. Então vamos à fala desta mulher, que começa aqui no versículo 2, porque o versículo 1 fala a palavra do rei falando da profecia da mãe. E no 2 ela já vem assim, ela se refere ao filho do meu ventre, filho das minhas promessas. Você vai confirmar isso na Bíblia, se você tiver com ela aberta aí. Você vê no versículo 2, filho das minhas promessas, filho do meu ventre. E aqui eu imagino que talvez, né, ela tivesse feito um pedido a Deus, um voto pelo esse filho. Tanto que o significado do nome Lemuel pertence a Deus. Então ela se viu, né, no dever de orientar o filho. E ela, versículo 3, ela foi em 3 áreas da vida dele. A primeira área, ela fala da força, que ela fala assim: não gaste tua força com mulheres. E a gente sabe que talvez ela tinha um filho bonito, né? E as pessoas, quando estão assim em evidência, talvez assim, um rei, uma posição de destaque, sempre tem essa tentação, não é? A gente sabe que não foi difícil, e não é difícil, a oportunidade, né, que sempre aparece, a tentação que sempre aparece com mulheres. Então ela via isso, né? Talvez já estava observando alguma coisa, e ela veio com um conselho para o filho: não gaste sua força com mulheres. Igual a gente vê na Bíblia que Sansão gastou, perdeu tudo, né? É um caso tão triste da Bíblia, que Sansão perdeu, não ouviu o conselho da mãe com certeza, nem do pai, e gastou a força dele com mulheres, e o fim foi trágico. Então, a gente vê que aqui a mãe desse rei aconselhando ele para não investir a vida dele em mulheres. Não estou falando que ela não tinha que casar, em mulheres, que ela dizia que destrói. Aí a gente vai, ela continua nos conselhos. Ela fala da bebida forte, a bebida alcoólica, alcoólica, a bebida forte. E ainda hoje a gente sabe que pessoas se destroem por causa disso. Começa com um pouquinho, aquele negócio um pouquinho só, socialmente, e começa e vai, porque a tendência é viciar. Então, a gente vê hoje pessoas também
que usam a bebida, como aqui está registrado, para que se esqueçam das suas mágoas, dos seus sentimentos, das suas tristezas. Aí vai para a bebida para, como se diz assim, se anestesiar. Mas não é por aí. Pessoas se anestesiam na bebida para esquecer um fracasso na vida sentimental, esquecer que está cheio de dívida e outras coisas mais. E ela, a gente sabe que existem pessoas que vão para esse caminho errado. E ela aconselhou o filho para ter cuidado para não ir por esses caminhos. Ela mostrou dois caminhos: a tentação das mulheres e a tentação da bebida forte. Ela deixou bem claro isso aqui para ele, para o filho. E hoje está a Bíblia aberta para todos. É um caminho que leva à perdição, é um caminho que leva ao fracasso. A gente vê tantas pessoas, casamentos se destrói, se perde emprego, se tranca a faculdade por causa de vícios, por causa desses caminhos errados que as pessoas levam. E ela ainda continua no conselho, no versículo 8, que ela fala: abre a tua boca a favor dos que não podem se defender. Irmãs, irmãos, meus queridos amados, isso aqui é forte. Quem faz isso hoje? Quem hoje pode abrir a boca para defender os que não podem se defender? A gente sabe que hoje tem pessoas com autoridade para abrir a boca para defender os que não podem se defender. Igual casos, né, que a gente vê de estupro, que a menina sofre esse abuso e na hora não tem ninguém quem defenda, não tem ninguém para defender. E outras coisas mais. Muitos casos que as pessoas, vamos dizer assim, saem no prejuízo, ficam no prejuízo, porque não tem quem abra a boca em defesa dessas pessoas. Ter tem, mas não faz. Então a mãe desse rei estava advertindo ele: faça um reinado justo. Abra a tua boca, defenda o povo. Ajude o povo. Seja um defensor de todos os que se acham, como a gente vê aqui, em isolação, em tristeza, desempregado. Ajude o povo. Coisas que a gente não vê hoje as pessoas que estão em posição fazerem. Então, aqui a gente vê essa mulher, é uma mulher virtuosa que se preocupa com seu filho. Ela ora por seu filho, ela aconselha o filho, ela certamente, irmãos, faz isso com o seu exemplo de vida. Ela está na lista das mulheres virtuosas aqui. Agora imagine se ela não tivesse essas virtudes. Imagine se ela não fosse assim, não desse bom exemplo. Certamente, quando ela começasse a aconselhar, que eu imagino que ela não deu esses conselhos de uma vez, a ponto assim, de uma vez. Ela foi assim, hora sentada à mesa, hora com ele, na hora de dormir. Ela vinha sempre com um conselho. Então você imagina se o filho, não foi só esses não, com certeza teve mais conselhos. Imagina se o filho falasse para ela assim: mãe, mas eu não vejo na sua vida essas qualidades. Eu não vejo, vamos dizer assim, que o filho falasse assim: eu não vejo moral na senhora para a senhora me aconselhar assim. Olha que feio. Isso aí serve de advertência. Ele ia dizer: mãe, não vejo essas qualidades em você, não vejo essas qualidades na sua vida. Aí ela ia falar e o filho não ia obedecer. Mas a mulher virtuosa, por isso que a Bíblia fala mulher virtuosa, ela ensina pelo exemplo que ela tem para oferecer.
Então eu imagino que seus feitos, seu modo de agir dentro de casa, suas atitudes foram exemplos para esse filho e tanto para ela estar na qualidade aqui de mulher virtuosa. Então quem me ouve agora, você que me ouve, peça a Deus que te dê palavras sábias, que abra os teus olhos para você ver o que vai de errado com teus filhos, o conselho que ele precisa. E para que você se dirija também como essa mulher, com conselhos sábios, advertência, orientando, não só filhos, a quem tiver ao seu redor. E não pare de orientar. Às vezes eu escuto pessoas falarem assim: ah, mas eles já são formados, já se formou, já sabe, não precisa mais. Precisa. Porque, irmão, na faculdade se escuta tanta besteira, às vezes distorce até o que se aprende em casa. Então precisa, mesmo que seja formado, eles precisam do conselho, precisam de orientação. Ah, mas já são adultos, precisa da orientação da mãe, do pai. Aqui a gente fala da orientação da mãe, porque, como eu disse, talvez o pai já houvesse falecido. Às vezes fala, ah, mas já é adulto. Mas tem tanto adulto que erra, tem tanto adulto errando, tanto adulto aí caminhando justamente para o caminho errado, onde que a mãe orientou o filho a não seguir. Tem tanto adulto nesse caminho já. Então a gente pede a Deus a orientação, pede a Deus para que sejamos boas conselheiras, que você, como uma mulher de Deus que você que você dê bom exemplo, para que quando você abrir a boca para você falar, você tenha autoridade para isso. Aí essa mulher, irmãos e irmãs, jovens, quem estiver ouvindo nesta hora, ela, há tantos anos atrás, 1000 anos atrás, ela fala de coisas tão atuais no dia de hoje. E a gente está bem à frente dela. E às vezes a gente não observa muitas coisas. Então, ensine com seu exemplo. Às vezes você não precisa nem falar. As pessoas ficam te observando. Ficam vendo o teu jeito de agir, teu jeito de falar, teu comportamento dentro de casa. Às vezes não falam nada, mas observa e até segue. Então, que você não perca a oportunidade. Os filhos são adultos, já são formados, mas não perca a autoridade que você tem sobre eles. Sempre é tarde para se corrigir. Aliás, nunca é tarde para se corrigir um erro. Aí as pessoas falam, ah, mas já é adulto, mas está debaixo do teu teto, está debaixo da tua autoridade e você tem poder para falar. Então, não esqueça, tem muita gente que vai empurrando, como diz aí, né? Vai empurrando com a barriga, igual Eli fez com os filhos, né? Foi empurrando com a barriga, não orientou, o que deu? Então, que você não seja um pai, uma mãe ou uma avó nessa posição. Tá vendo, mas não quer falar, não quer se aborrecer. Fale a verdade, aconselhe, e Deus é contigo, e Deus vai te ajudar, para que você veja se formando aí na sua casa bons filhos, boas filhas, bons netos, e que Deus te abençoe, que abençoe tua casa e abençoe a tua família nesta hora, em o nome de Jesus. Eu deixo essa reflexão para você, fique na paz, fique na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu amo vocês, é com muito amor que eu faço esse trabalho. Meia nervosa, meia tremenda, mas eu faço. Amém? Beijão no coração.